vou tentar pegar aqui alguns pontos que o padre mencionou. O padre mencionou de novo Lucas 22:32, dizendo que Jesus ele orou ali em primeira mão por Pedro, e tu quando te converteres confirma os teus irmãos. Eu já dei uma brevíssima exposição sobre isso, explicando que o verbo ali esterizo, confirmar, ele é aplicado, ele é usado pelo próprio Deus, ele é usado por Cristo, ele é usado ali por vários outros irmãos, não necessariamente bispos ou presbíteros, mas irmãos comuns no contexto neotestamentário. Então, diante disso, não voltaria a esse ponto, mas o que acontece? É verdade que Jesus orou evidentemente por Pedro, em Lucas 22:32, mas ele também orou por vários outros discípulos em João 17, na chamada oração sacerdotal. Assim, é classicamente, tradicionalmente, chamada de oração sacerdotal. Obviamente que a oração envolveu tantas outras coisas, para que Deus não permitisse que os discípulos, caíssem ali em N problemas, que Deus os livrasse do mal e aquela coisa toda, mas Jesus não orou exclusivamente por Pedro. Em Mateus 16:18, o senhor citou que as portas do Hades são unanimemente vistas pelos pais da igreja como uma referência à heresia. Eu teria que, de fato, dar uma olhada para ver se essa informação assim procede, mas fazer um voto de confiança no que o senhor disse. A questão é que... Perdão, por favor, pode. Eu não queria dizer que foi unânime. Mas tá, entendi, mas grande parte, eu entendi. Perfeito. Obrigado pela colocação. Então, o que acontece? Mas aí que nós entramos em, mais uma vez, o problema da tradição, né? O fato de vários pais da igreja dizerem que as portas do Hades, o Hades é a heresia, não tem nada a ver. A palavra grega Hades é morte, ela equivale ao hebraico Sheol, o mundo dos mortos, ou seja, porque Jesus é a ressurreição e a vida, a igreja que crê nele, que é a ressurreição e a vida, ela passou da morte para a vida, logo ela não precisa temer a morte. Então, as portas do Hades, que é uma terminologia emprestada de um contexto semítico, das portas do Sheol, presente em Jó, presente nos Salmos, presente em tantos textos, a ideia é, vocês não precisam se preocupar com a morte. Por quê? Porque eu, Cristo, sou a ressurreição e a vida. Claro que contextualizando e parafraseando a fala dele. Além disso, o senhor mencionou num primeiro ponto que Caifás, por exemplo, ele, em João capítulo 11, ele teria sido dotado de uma infalibilidade naquele momento, mas o texto não diz isso. O infalível foi o Deus que, desde a eternidade, ao prever a entrada do pecado no mundo, ele já separou o Cordeiro de Deus ali, que foi morto desde antes da fundação do mundo, para que este morresse, por exemplo, pela humanidade. Então não há uma infalibilidade de Caifás. Caifás é um mero instrumento de Deus ou do Espírito Santo, como queiramos naquele contexto. Apesar de ser um antagonista de Jesus naquele momento, ele é um instrumento de Deus e do seu Espírito para trazer uma profecia. A profecia é, sim, inerrante, não um instrumento que atrás, ou vaso que atrás, ou canal que atrás, no caso, Caifás, né? Eu creio que isso não valida uma hipotética, por exemplo, infalibilidade dele, e ainda que este fosse o caso, isso não validaria, por uma hipotética sucessão apostólica, todas as demais falas, quando o Papa fala ex cátedra e assim por diante. Salvo engano, ao longo de toda a história da igreja, teve 2 situações apenas que isso ocorreu em termos de mariologia. Depois o senhor pode me corrigir. Então, você não tem isso, por exemplo, no Novo Testamento. Então, a percepção que eu tenho às vezes, padre, é que o desenvolvimento da história da igreja, sobretudo após o ano 100 da nossa era, isto é, com o fechamento do cânon, ano 100, 200, enfim, entrando a Idade Média dentro, pais da igreja e assim por diante, aquilo que é desenvolvido a posteriori, ele é retroagido teológica e hermeneuticamente, e por que não dizer exegeticamente, para que a Escritura venha validar, portanto, a tradição católica. A impressão que eu tenho, e sendo absolutamente franco com o senhor, eu creio que a impressão em geral que os protestantes têm, é isso. Então, desenvolvimentos a posteriori, e que eu diga a mariologia, que daqui a pouco talvez nós vamos entrar nisso, e bem mais tardio, século XVII, século XVIII, século XIX, né? A própria infalibilidade papal é bem tardia. Então você pega um elemento de séculos depois, de mais de 1000 anos, e você busca retroagi-lo e procurar um texto bíblico para ver onde esse dogma papal se encaixa. Quer dizer, ele não está claro na Bíblia, é a impressão que eu tenho, mas eu vou tentar pegar alguns textos e costurá-los, porque ali eu poderia então ver a infalibilidade papal, ainda que a Bíblia não mencione papa, ainda que ela não mencione essa tal infalibilidade, ainda que ela não mencione N outras coisas, né, doutrinas e dogmas. Então eu tento, numa espécie de hermenêutica de retrovisor, eu retroajo historicamente esse elemento e anacronicamente eu aponto para o Novo Testamento como se esses dados, doutrinas, dogmas estivessem ali presentes, e não estão, né, e nem permite-nos, a meu ver, serem ali inferidos. Mas de forma geral é isso, não quero extrapolar aqui o tempo. Perdão. Não, só para dizer o seguinte, né? Mais uma vez, João 17, Lucas 22, repete o mesmo padrão. Aquilo que Jesus faz por todos, ele faz por Pedro em primeira pessoa. Depois, as portas do Hades e do Sheol, mas existe o múltiplo sentido, né? Também esse sentido que o senhor falou, mas eu só quis dizer ali que a interpretação dos pais da igreja, de vários deles, vão nesse sentido. Sobre infalibilidade,
eu acho que o texto de João, embora ele não diga ex professo, que o sumo sacerdote foi infalível, mas ele diz assim, Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus. Ou seja, ele fala de uma profecia que, inclusive, é a despeito do caráter dele, pelo ofício, sendo sumo sacerdote. E eu acho interessante pegar esse tema da retroação que o senhor falou, porque eu acho que é um tema teologicamente profundo. Que é o seguinte, há muitas coisas na história do cristianismo que elas estão presentes de maneira bruta, embrionária na divina revelação. E que hoje, para nós, são pacíficas, mas que um dia não foram. Então, por exemplo, né, quando Nestório foi contra que se chamasse, por exemplo, Maria de Theotokos, mãe de Deus, ou dissesse que Jesus era Deus, ele estava muito mais a favor na expressão de que fosse dito de um modo... O argumento dele era sempre esse. É uma linguagem nova, vocês estão utilizando uma linguagem que não está na Escritura, uma linguagem que não está na Bíblia, mas a igreja entendeu, olha, tudo bem, mas essa linguagem ajuda a entender o que está lá. Alguém poderia dizer, não, o Novo Testamento não diz de maneira explícita, rasgada, que Jesus Cristo é Deus, mas a igreja depois, crendo que Cristo é Deus, interpreta os textos do Novo Testamento para reafirmar sua doutrina. Isso sobre a Santíssima Trindade, sobre a divindade do Espírito Santo, sobre que nós somos salvos pela graça, ou pelas obras, como queria Pelágio, quer dizer, esses debates que aconteceram ao longo do primeiro milênio, em algum momento sempre se disse, desta ou de outra maneira, isso aqui, né? E o que me garante que não é uma mera retroação? O que me garante que não é uma mera retroação é, de um lado, quando eu entendo a divina revelação e as implicações necessárias que estão dentro dela, e isso, por exemplo, tem plena proporcionalidade com os dogmas que a igreja definiu ao longo dos séculos, e com a praxis da igreja, que tem uma coerência histórica impressionante, né? Então, por exemplo, nós não vamos encontrar um rito eucarístico descrito detalhadamente no Novo Testamento. Porém, é muito interessante que todas as igrejas que reivindicam a sucessão apostólica celebram a Eucaristia do mesmo modo. Ou seja, essa praxis contínua, que pode ser, inclusive, detectada ao longo dos séculos, ela é uma demonstração de que nós não estamos lidando com uma retroprojeção, mas com elementos embrionários que estavam presentes e que depois foram desenviscerados. Faço duas asserções rápidas, uma a São Vincent de Lerins, São Vicente de Lerins, como nós dizemos em português, que no seu comunitório fala sobre o desenvolvimento da fé cristã, e o St. John Henry Newman, que agora vai ser proclamado doutor da igreja, que no seu ensaio sobre o desenvolvimento da fé, ele também fala sobre que o desenvolvimento da fé, muitas vezes, ele é como uma metamorfose de uma lagarta em borboleta. Parece que é descontínuo, mas não é. Os princípios estão todos lá. No caso do primado, os princípios estão aqui no Novo Testamento. Bom, comentando rapidamente para tentar entrar aqui na Mariologia, que acho que não vai dar tempo, porque a Mariologia requer um programa só para isso, é muito assunto. Mas, voltando ao assunto de Caifás, o que eu entendo que aconteceu ali, padre, foi algo pontual, né? Enfim, o Espírito Santo veio sobre ele, vamos assim dizer, o texto não está explícito, mas Deus o inspirou para trazer uma profecia sobre a morte de Jesus naquele contexto, mas eu não posso pegar esse elemento pontual e transformá-lo numa espécie de prescrição. Ora, ele é o sumo sacerdote, o Espírito Santo veio sobre ele profetizou logo Pedro, hipoteticamente, como bispo, quer dizer, você faz uma transferência, a meu ver, que eu chamaria de uma transferência ilegítima, porque uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra na minha perspectiva. O senhor citou também ideias que são verdadeiras, conceitos teológicos importantes, como a ideia de que Jesus Cristo é Deus e homem, que não está explicitamente formulado no Novo Testamento, é verdade, e a Trindade também não está, só que nós percebemos no Novo Testamento, para não dizer na Escritura toda, Antigo e Novo Testamentos, que Jesus é Deus e homem, cumulativamente falando nas Escrituras, isso é possível de ser visto. A Trindade também.
mas a infalibilidade papal não se segue a um non sequitur aqui, né? Não se segue que porque a Trindade ela foi desenvolvida, o conceito ao longo da história da igreja, em concílios, Niceia, Calcedônia e assim por diante, ou que Jesus Cristo é Deus e homem, então, portanto, logo essa ideia da infalibilidade papal segue a mesma lógica, mas a Trindade está claramente na Bíblia. Se você pegar vários textos, atributos dados ao Pai, a Deus Pai são dados a Deus Filho, dados ao Deus Espírito Santo. A divindade de Jesus é vista no Evangelho de João, em Filipenses 2, em vários outros textos, e assim por diante. Então, nesse caso, eu acho que talvez haveria uma transferência ilegítima, conceitual ou teologal, de elementos, de novo, a posteriori, e talvez mais claro já na Bíblia para outros elementos que não estão tão claros. Então, haveria um descompasso na comparação, a meu ver, né? Entrando na questão da mariologia, eu vou tentar falar aqui bem breve pelo tempo, o que acontece? Quando nós falamos dos dogmas marianos, eles, em geral, como eu brevemente adiantei, são todos razoavelmente recentes e talvez nós tenhamos aqui, talvez não, eu diria que até tenhamos uma concordância quanto à questão do Theotokos, né? Desde que se explique que Maria é mãe de Deus, não é mãe da Trindade, para explicar para quem ora nos assiste, Maria não é mãe do Deus Pai, não é mãe do Deus Filho e não é mãe do Deus Espírito Santo. Maria é mãe do Deus homem Jesus, do Deus que se fez homem na pessoa de Jesus. Se isto for crido assim, eu não tenho maiores problemas em entender Maria e conceituá-la como Theotokos a partir desse tipo de cerca de restrição que aqui coloquei. Por outro lado, nós temos vários dogmas marianos, como eu estava dizendo, que são bem tardios na história da igreja. O dogma da Imaculada Conceição, por exemplo, ou seja, a crença de que Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção, ele foi proclamado só no final meados, na verdade, do século XIX, pelo Papa Pio IX, em 1854, né? Através da bula ali, Inefabilis Deus, Deus inefável. Já o dogma da virgindade perpétua, ou seja, Maria foi virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus, foi definido, ao que me consta, solenemente no Concílio de Latrão, em 649, sob o Papa Martinho I. E por fim, o dogma da Assunção, ou seja, Maria ela foi assunta ao céu com o corpo glorificado, foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, ou seja, há 75 anos, através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, isto é, Deus generoso. Esses tipos de perspectivas marianas, aqui nós temos alguns problemas, a meu ver. O que acontece? O que esses três dogmas brevemente citados por mim têm em comum na minha maneira de vê-los ou lê-los? Eles têm em comum três elementos. Primeiro, nenhum desses dogmas da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua e da Assunção se encontra de novo na Bíblia. Claro, como protestante, defendendo só a Escritura, é complicado vê-los na Bíblia. E tem, inclusive, vários teólogos católicos que, honestamente, não estou dizendo que o senhor, ao dizer o contrário, não seja honesto, não é isso, né? Mas eu estou dizendo que eles também acabam dizendo isso. E se tivermos tempo, talvez eu citaria um ou outro. Segundo, esses dogmas eles são tardios, como mencionamos. Eles datam dos séculos XIX, VII, XX século, quer dizer, há poucos anos, né? E terceiro, esses dogmas marianos eles não foram consensuais ao longo da história da igreja também. Embora um ou outro, ou vários, eventualmente dos pais da igreja possam defendê-los e formulá-los nas suas homilias, nos seus comentários, também não há um consenso a esse respeito, mas para não monopolizar a fala, eu paro por aqui. Só para dar um chorinho final sobre o primado, a transferência eu não considero ilegítima porque, como eu tinha mencionado, há uma analogia entre Pedro e Arão, transfiguração, Êxodo 34, etc., sumo sacerdote, Caifás, na função de sumo sacerdote, e, portanto, uma infabilidade ligada ao ofício. E também não acho que é um non sequitur, que o mesmo princípio da acumulação nós poderíamos aplicar às menções de Pedro no Novo Testamento e enxergar aí o esboço daquilo que é a doutrina da infalibilidade e da primazia.